Pegando bem minha tela, gente. Bota aqui no Sim. chat quem é que no trabalho normalmente tem a stack da Google. Se não, eu posso também trazer aqui alguns exemplos como vocês podem utilizar em outras stacks como Microsoft, assim por diante, porque no fim tudo tem coisas iguais. A verdade é essa. Só muda a stack. Boa. Hoje vai ser um uso bem simples de como a gente pode utilizar a AI no nosso dia, que muitas vezes a gente esquece. Tá? E como ela está integrada no, em tudo que a gente faz. O Copilot somente trabalho, o Google é proibido na minha empresa. Entendo bem. Boa. Eita, que tá com 96 pessoas. Gostei. Simbora, gente. Então, antes de começar, gostaria de me apresentar. A gente tem pouco tempo aqui, normalmente eu trago bastante conteúdo. Tentei fazer o mais simples possível. Quem já achou alguma aula minha, bota aqui no chat quem é que já me conhece de algum outro canto. Já assistiu alguma outra aula minha, então já viu que normalmente eu pego bem pesado. Mas essa aqui vai ser bem colher com açúcar aqui, só para vocês terem o gostinho. Olha que tem gente já escrevendo aqui, viu? Na minha tela do Zoom. Boa. Olha, algumas pessoas já falando, eu conheço do Picamp. Hoje não vai ter música da Disney, porque a gente não tem tanto tempo. Mas vamos lá. Eu acho que a melhor forma de me apresentar é falando o que é que eu acredito. E eu acredito que com paixão é possível mudar a vida das pessoas, e é por isso que eu faço tudo que eu faço. De formação, eu sou engenheiro de controle de automação, tenho mestrado em finanças corporativas, é, hum, tenho MBA em gerenciamento de projetos e estou terminando uma pós-graduação também agora em neurociências e transtornos mentais. Atualmente eu estou como líder de produtos no Mercado Livre, já trabalhei na parte da logística do Meli e atualmente lidero os produtos de vendedores na América Latina como um todo. A minha carreira eu comecei como UX Researcher, então comecei ali na Dell, depois eu fui para a Universidade de Duke nos Estados Unidos também trabalhando como researcher. Voltei e já comecei a trabalhar com produtos na Arcoeducação, depois eu fui para a Boa Vista Tecnologia, que é um sistema de conciliação financeira, de algumas consultorias pela Bolsa Box. Trabalhei também, fui líder de produtos digitais no iFood, atualmente no Meli. Sou professor aqui da Terra em inúmeras aulas, até descobri, né, Vitor, que eu sou o professor que mais dá aula aqui na Terra. Então, em algum momento vocês vão se esbarrar comigo em algum dos cursos. É, fui professor da Universidade de Fortaleza também. Para quem não conhece, é uma das maiores universidades do Nordeste. Tem um Instagram onde eu falo sobre gestão de produtos, psicologia e também sobre IA. E também tenho uma startup que está quase para ser lançada. Estamos na waiting list, mais de 400 pessoas na waiting list, que é uma rede social que a gente utiliza psicologia comportamental para a conexão das pessoas. Tá bom? Então, sejam muito bem-vindos e hoje eu vou falar um pouco como a gente pode utilizar AI no nosso dia a dia. Algumas coisas eu consigo trazer casos reais, outras não, tá? E aí vocês vão explicar, vão entender um pouco mais a fundo aqui. Eu consegui trazer alguns exemplos fictícios, mas que vocês podem utilizar no dia a dia. Beleza. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que para triplicar a produtividade, a gente precisa compreender bem sobre carga cognitiva e o que é esse nosso inimigo invisível, tá? Basicamente, a ciência cognitiva ela identifica que existem tipos de carga mental. Então, tem cargas cognitivas intrínsecas, que é o esforço que a gente utiliza no nosso dia a dia para operar ferramentas complexas e alguma coisa assim desse tipo. E tem a carga cognitiva germana, que são os esforços que a gente usa para criar, aprender, fazer algo que realmente fora do convencional ali que a gente está acostumado, tá? Tudo que é fora de algoritmo que a gente está acostumado. Então, profissionais de alta performance, no geral, eles tendem a diminuir essa carga cognitiva de ferramentas complexas para conseguir focar na carga cognitiva germana. Então, bota aqui no chat quem aqui já escutou alguma vez na vida já escutou alguma vez na vida a história que o Bill Gates só usava a mesma roupa para poder diminuir a quantidade de decisões que ele tomava ao longo do dia? Bota aqui no chat, por favor. Aí eu já. Quem mais? Boa.
Essa história é verdade, tá? Existem vários estudos que mostram que ao longo do dia nós temos uma quantidade limitada de tomada de decisões, de boas tomadas de decisões ao longo do dia. Vários estudos mostram que, no geral, na média, até as 14 horas, a gente já gastou todas as boas tomadas de decisões que a gente podia tomar ao longo do dia. Então, por isso que, pela manhã, se você tiver uma rotina, um processo muito simples, para que você não precise tomar decisões do que você vai fazer assim que acorda, isso ajuda muito a que você seja mais produtivo e tome melhores decisões ao longo do seu dia, tá? E o processo de automação e você utilizar ferramentas de IA ele ajuda muito realmente nisso no nosso dia a dia, tá? E é isso que a gente vai conversar. Então, basicamente hoje, existe um estudo que mostra que 80% das pessoas, se vocês quiserem depois, falem comigo no Instagram que eu passo esse estudo no chat para vocês, mas mostra que 80% do nosso tempo é gasto em trabalho operacional, isso na média dos funcionários, né? E 60% desse trabalho ele reduz, ou esses 80% de tempo gasto em trabalho operacional reduz 60% da nossa energia mental. E aí isso faz com que exista uma queda, né, da capacidade decisória. Ó, a Solange que falou, Solange, se tu puder, me manda então lá no Instagram um oi, e explica que tu quer o estudo que eu te mando. Tá? E aí, nesses estudos, eles mostram que, no geral, de profissionais padrão, até as 14 horas, as pessoas já esgotou realmente a maior parte da sua capacidade de tomada de decisões. Então, qual solução a gente pode ter? Automatizar decisões triviais, e preservar sua energia para o que realmente importa, né? Eu até gosto de fazer uma brincadeira que no nosso dia a dia a gente é pego por muito corno job, entre aspas, né? Que seriam esses trabalhozinhos manuais que não servem de nada no fim do dia. Então, é por isso que a gente fala muito aqui também na Terra e em alguns outros cursos, que vocês já escutaram falar sobre automação de N8N, olha, só funciona a partir das 14 horas. Tá uma boa, tá? Então, por isso que a gente fala muito sobre automações de N8N, de utilização de AI para produtividade. Inclusive, aqui na Terra, no final, eu vou mandar um link, com cupom de desconto, que aí vocês vão ver que tem vários cursos desses de automações que podem ajudar muito vocês no dia a dia. Tá bom? O problema disso que nosso ciclo decisório é que quanto mais cansado e maior nossa carga cognitiva associada, faz com que a gente esteja mais suscetível aos nossos viés cognitivos, fazendo com que a nossa tomada de decisão ela esteja altamente prejudicada. Então, nosso ciclo de psicologia comportamental, de acordo com John B. Watson, ele fala que tudo começa com um evento. Esse evento ele vai passar por uma avaliação cognitiva que ela é formada de acordo com as experiências passadas que a gente teve ao longo da nossa vida, e isso vai gerar uma emoção que, consequentemente, gera um comportamento, tá? O ponto muito importante para vocês entenderem é que os viés cognitivos, eles são bons e ruins. Eles são bons porque, evolutivamente, o nosso cérebro não evoluiu na mesma velocidade que tecnologicamente a gente evoluiu. Então, ele não está preparado para receber tanta informação quanto a gente está exposto no dia a dia, tá? Então, é, os viés cognitivos acabam impactando muito no nosso tomada de decisão, porque a gente precisa de uma análise contextual um pouco mais completa e a gente não vai conseguir ter, muitas vezes, porque a gente vai focar em coisas específicas. E o outro lado, que a gente é apaixonado pela nossa opinião, né? Então a gente adora estar certo e muitas vezes a gente prefere estar certo do que buscar a verdade. Quem se conhece bem pode botar aqui no chat e admitir que vocês fazem isso, né? Pode botar aí no chat. O primeiro passo é reconhecer para que a gente tome uma boa decisão. É, Os nossos vieses, normalmente, eles podem ser bons e ruins no nosso dia a dia, tá? Então, eles podem ser bons porque ele consegue ajudar a diminuir a quantidade de informação que a gente é exposto, mas é ruim porque a gente não capta tudo. É bom porque muitas vezes as coisas não têm significado e ele cria significados para que a gente consiga criar correlações, informações e tomar melhores decisões, mas é ruim também porque algumas vezes algumas coisas realmente não têm significados. Então faz com que a gente comece a criar ilusões. É bom porque quando a gente se sente pressionado, a gente consegue tomar boas decisões, ou consegue tomar decisões rápido. Mas o problema é que quando a gente fala sobre
quando os viés estão em jogo, isso faz com que tenha más e péssimas consequências em negócios, né? Quando a gente toma decisões muito rápidas. E um ponto positivo é que ele ajuda a dizer o que é que a gente deve lembrar, mas com um ponto negativo, a nossa memória ela começa a reforçar erros no nosso dia a dia. Na nossa gestão de produtos, no dia a dia que a gente trabalha, alguns viés sempre estão em jogo, tá? Então, viés de confirmação, que eu sempre quero estar certo, o viés de indução, que é quando eu já estou induzindo o usuário a responder o que eu quero, o de conformidade, que é quando eu estou tanto tempo no mesmo ambiente e eu quero me sentir pertencente àquele ambiente, então eu tendo a concordar. Vocês vão botando aqui no chat se vocês já se pegaram em algum desses viés no dia a dia de vocês, tá? O viés de enquadramento é que eu estou tanto tempo na empresa que eu não consigo enxergar o que tem fora dessa empresa. E por último, o viés do otimismo, quando a gente sempre acha que o produto que a gente lançou vai dar certo, né? É, A verdade é que a gente está constantemente sendo afetado por isso e não tem como fugir deles. A melhor forma de resolver eles é assumindo que eles podem acontecer e que eles acontecem no nosso dia a dia, tá? E além disso, tem o de ancoragem também. É verdade, o de ancoragem. Acabei passando. O de ancoragem é basicamente, normalmente a gente é muito pego pelo time de IT, isso, tá? O time de IT ele vai dar uma estimativa pra gente, aí dá uma ruim e uma péssima. E a gente começa a achar que a ruim ela é coerente. E a gente acaba não se questionando, tá? Normalmente, se a gente acabar não automatizando processos simples e corno jobs ao longo do nosso dia a dia, a gente acaba ficando mais suscetível a cair nesses viés e, consequentemente, tomando piores decisões e gerando menos resultado. Então, se vocês querem realmente ter bons resultados no seu dia a dia, tomar melhores decisões e, consequentemente, isso vai aumentar a sua senioridade no trabalho, vocês precisam automatizar coisas que possam ser automatizadas e deixar o que é humano para o ser humano, tá? Então, tem muita gente que acaba utilizando a AI para ser profissionais minotauro. O que é que são profissionais minotauro, né? Você deve estar me perguntando. Profissionais Minotauro são profissionais que têm corpo de gente, que faz o corno job como ser humano, e acaba que já está cansado para tomar uma decisão e joga para a AI tomar decisão com cabeça de animal, né? Sendo que a AI nada mais é do que um sistema de, de, de estatística que vai prever o próximo passo. Eu gosto muito de dizer que nós temos que ser profissionais minotauro, que temos corpo onde todo o corno job ele seja de um animal que é a IA utilizando e fazendo todo o corno job, mas a parte racional, que é o coração, que a gente muitas vezes tem que tomar decisões, que são os saltos de fé, mas também temos que tomar decisões conscientes sobre o que a gente vai fazer, tá? Você já tinha escutado falar desse conceito? Se sim, bota aqui no chat, se não já bata um print e depois bota lá no LinkedIn. Então, a gente tem que fazer algumas automações simples para que a gente entenda e como é que a gente pode utilizar o Gemini para tudo isso, né? Então, vocês vão, provavelmente em algum desses estados vocês vão estar. E aí botem também, falem aqui, quais são os estados que vocês estão nesse momento, tá? Primeiro, estado zero, é um caos operacional. Vocês fazem tudo manual, é, vocês acabam tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo, com pastas infinitas, com um bloqueio criativo, uma dificuldade de organizar as coisas no dia a dia e sempre correndo atrás e sentindo que nunca alcançou nada. Depois você já tem um estado meio termo ali, que seria a fragmentação, que você até usa alguma coisa de AI para automatizar o seu dia a dia, mas é só no copy e paste, né? Você copia de um lado, joga no GPT do outro, vai para um lado, vai para o outro, tá? Para tentar maximizar alguma coisa que você faz nesse dia a dia. E no terceiro é a maestria integrada, que é quando você consegue utilizar a IA integrada, que pouquíssima gente realmente consegue utilizar o Gemini lá no Google, né? No Workplace, por exemplo. Isso acontece muito também, gente, porque basicamente o Google, no começo, o Gemini integrado era tenebrosíssimo, né? Não sei se alguém já tentou usar lá antigamente, era bem ruim. Mas hoje ele já faz várias coisas que ajudam, tá? Então, eu vou começar a mostrar aqui algumas coisas disso. Então, o ponto é, o Hero, né, que é essa pessoa mais integrada, ela não sai da aba, ela consegue facilmente
não perder o contexto e conversar realmente com a AI como se fosse um liderado, tá? No seu dia a dia para poder lhe ajudar a tomar essas decisões. E o bom é que o Workplace do Google, ele tem várias coisas que a gente usa no nosso dia a dia, né? Então, tem o Gmail, o Calendar, o Drive, o Google Meet, todo a stack Microsoft versão Google, nós temos aqui dentro. E por cima de tudo isso, agora a gente tem o Gemini que ele está cross todos esses produtos. E não só o Gemini, né? A gente também tem o Notebook LM. Eu vou dar algumas dicas aqui, o que é que vocês podem utilizar no Notebook LM na vida de vocês. Beleza? Então, vamos lá para a prática. Deixa eu tirar minha tela e vamos começar aqui com a. Deixa eu ver. Pronto. Vamos lá para a nossa primeira atividade. Anota aí, papel e caneta, todo mundo. Nem precisa, porque é tão simples, tá? Que vai ajudar muito. São dicas bem simples aqui de como vocês podem utilizar para serem mais produtivos com o Jamie. Primeiro, quem aqui já se deparou com uma cadeia de e-mails? Aí aqui eu simulei uma, que essa eu não posso mostrar, porque, consequentemente, se eu pegar do meu trabalho, eu vou ter várias informações confidenciais e eu não posso. Mas tenho certeza que vocês devem ter uma cadeia de e-mail gigantesca. E não é por nada, não, gente, mas assim, é insuportável ficar respondendo e-mail. Eu, pelo menos, evito o máximo possível entrar em e-mail, porque para mim é sempre 100% antiprodutivo. Então, eu uso muito mais o Slack, que é a nossa ferramenta de comunicação interna, mas no e-mail a gente acaba tendo que olhar o dia a dia, né? Então, digamos aqui, ó, eu tenho uma thread de 5 mensagens e eu não estou com muito tempo de ficar lendo essa thread toda, né? Então, o que é que eu posso fazer? Você pode simplesmente entrar no seu e-mail. Aqui em cima você já tem uma opção de resumir e-mail, tá? Do próprio Gemini, que eu acho que todo mundo já deve ter visto. Mas vocês podem entrar aqui no Gemini integrado, tá? E aí eu até já fiz aqui um exemplo, ó. Pode me trazer um resumo com as ações que eu devo tomar? Então ele já traz um resumo aqui, por exemplo, sobre avaliar a proposta da Juliana, que é ponderar o risco, da gambiarra visual, proposta de contraste da Juliana teve a questão de bugs críticos do Carlos, assim por diante. E já ele já consegue identificar, por exemplo, se alguém já me marcou na cadeia do meio para poder apresentar uma solução urgente, assim por diante. Então, e aí aqui o que é legal é que como o Gêmeos já está integrado, eu posso pedir inclusive para ele fazer um brainstorm comigo. Então, eu posso perguntar, como você resolveria dado o contexto? E aí ele vai conseguir me trazer aqui também alguma proposta. Como eu não acrescentei nenhum documento sobre o produto, eu poderia estar aqui acrescentando alguma fonte, por exemplo, que eu tenho dentro do meu workspace, por exemplo, tá? Esse recurso é gratuito, então vocês podem utilizar. É, Então vocês conseguem colocar coisas que você já tem no Drive para utilizar como base, tá? Vocês conseguem também aqui utilizar ferramentas dele, como criar imagens a partir do Nano Banana. Isso dentro do contexto já integrado, tá? Mas não dá para fazer deep research, por exemplo, aqui dentro. Você teria que ir para uma conversa realmente do Gemini normal. Então ele já falou, dado o contexto, alto risco técnico, você precisa de um plano de ação, que minimize o risco de lançamento. Então ele traz aqui já alguns pontos. Sim, no Copilot funciona bem. E aí eu não sei se todo mundo tem a clareza, mas no Copilot ele basicamente é o chat GPT por debaixo, tá? Então ele também vai conseguir trazer isso bem, tá bom? Ah, claro. Todo mundo enxergando bem? Ó, então aqui no e-mail ele consegue trazer já as possíveis soluções, como é que eu posso fazer, e aí eu posso começar a gerar uma interação com ele sobre o contexto, tá? Gabi, a integração ela é nativa. Então, assim que tu entrar no e-mail, lá em cima já tem o Gemini, tá vendo? Então você já consegue entrar e consegue atuar dessa maneira. E aí, digamos que, por exemplo, eu achei super interessante isso que foi feito aqui, né? Então ela trouxe uma proposta de solução e aí eu falei assim, rapaz, eu vou criar um slide super simples a partir disso só para conseguir atuar no meu dia a dia. Então como é que eu faço? Eu venho aqui, ó, em 3.
Inserir. Eu posso ir aqui. Pera. Eu posso inserir aqui já para ele mandar um e-mail, tá? E aí eu faço já alguns ajustes, então facilita muito no meu dia a dia, tá? E eu também tenho a oportunidade de copiar toda essa informação e jogar no Google Docs. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas o que é que eu ganho fazendo isso no Google Docs? Vamos ver. Vou vir aqui, ó. Docs, documentos. Compartilhar minha tela do Google Docs agora. Então, aqui no Google Docs, eu posso simplesmente abrir e colar aqui as informações que eu tinha, certo? Beleza. Eu posso chamar esse documento aqui de proposta de lançamento. E aí você deve tá me perguntando, tá, beleza. Eu tenho aqui proposta de lançamento. Como é que eu posso criar um slide resumindo todas as informações para mandar só um print e seguir minha vida com isso? Eu posso vir aqui também, que isso é um ponto bem legal, e abrir um Google Apresentação. Eu crio uma apresentação nova, slide em branco. E aí, como eu já estou integrado num próprio ecossistema, eu posso chamar uma ferramenta na outra, tá? Então, de maneira bem simples, como é que eu posso chamar isso? Eu posso vir aqui. Ó, algumas pessoas estão dizendo que só aparece na versão paga, né? Então, o que vocês podem fazer também é que no próprio Gemini ele dá 18 meses grátis, tá? Para poder vocês, se vocês tiverem conta de educação, tá? Então vocês podem ir atrás e vocês conseguem isso. Alguma afiliação com alguma educação, alguma coisa assim do tipo. Mas no geral, o Gemini ele é bem barato e eu uso muito mais que o GPT, por exemplo, tá? Exato, informe que são estudantes. Exatamente. Perfeito. Então eu abri aqui e eu posso linkar aquele documento. Então, por exemplo, assim, ó, crie um resumo executivo do documento. Aí eu posso fazer um arroba e ele vai ativar o menu de pesquisa, tá vendo? Então vamos lá, o que é que a gente botou aqui, ó? Proposta de lançamento, aquele documento que a gente acabou de entrar. Botei proposta de lançamento e eu vou escrever aqui, ó. Construa com bullet points para ponderar os possíveis riscos e prós e contras de cada caminho. E aí eu já posso vincular aqui, ó, para criar uma imagem mais bonitinha com o Nano Banana. Tá vendo? Como é que eu faço isso? Ó, eu botei nos três pontinhos aqui, criar a imagem com o Nano Banana. Na hora que eu faço isso, opa, não consigo processar. Vamos lá de novo. Acontece porque a gente faz ao vivo. Posso tirar o Nano Banana aqui do meio. O Nano Banana. Sai daí. Vamos ver aqui o que é que ele faz. Só para tirar o Nano Banana do meio. Aí bota aqui no chat. Vocês já tinham usado isso alguma vez na vida? Vocês sabiam que dá para fazer isso ou não? Aí, não. Boa. Ó, vamos lá. Proposta de lançamento. Não consegue pegar. Vamos pegar outro documento aqui que eu tenho, então. Deve ser alguma coisa relacionada à permissão, ou porque ele é muito novo o documento. Eu acho que tem a ver aqui com o Nano Banana. Deixa eu criar aqui de novo o arquivo. Usar IA para criar apresentações. Eu também tenho uma IA que eu uso muito, que é o Gama. Ele é bem útil, tá? Para criar apresentações. E um resumo executivo com prós e contras.
Não, não vou botar isso aqui. Não. Pronto. Aí eu posso vir aqui no mais, ou posso botar aquele arroba lá. Olha aí. Tá. Agora crie um slide para isso. Aí ele vai criar um slide agora para realizar isso. Tá construindo. O slide vai sair feio, tá? Mas vai dar certo. Enquanto ele está processando, a Carol perguntou: no Meli vocês podem usar qualquer AI? Sim. No Meli a gente tem rocheado todas as AIs possíveis e inimagináveis que vocês possam imaginar. E o que é legal é que eu ainda posso botar, eu gosto de dizer rinha de IA. Eu posso botar no mesmo ambiente as duas para responder a mesma pergunta. Então vamos lá, ó. Ele já criou um slide aqui, tá vendo? Ó? Então, ó, bem simples, ele já criou e eu ainda posso evoluir com o Nano Banana aqui embaixo. Ó, aprimora o design do slide. Aí ele vai fazer uma proposta. Carregando. Então, isso aqui eu uso muito do dia a dia. E outra coisa também que eu uso é que, normalmente lá no Meli, isso aí vocês vão se esbarrar no dia a dia de vocês, né? Quantas vezes vocês já tiveram que fazer a mesma apresentação, da mesma coisa, mas em formatos diferentes, porque são públicos diferentes, tipo, uma vez por C-Level, outra vez para pares, para dependência, assim por diante. Normalmente, o que é que eu faço? Eu tenho, ó, aí ele já gera um mais bonitinho, tá vendo? Já fica um slide mais bonitinho. Normalmente, eu pego o slide, um slide que eu tenho todas as informações sobre tal iniciativa, e eu só descrevo quem é o público-alvo e ainda peço para gerar em espanhol. E aí ele pega e adapta todo o formato para espanhol, tá? E aí eu só mudo alguma coisa ali, muito mais de embelezamento do slide ou não. Beleza. Então a gente já viu que facilmente eu consigo sair de um e-mail, resumir o e-mail, criar um plano de ação, criar um documento com plano de ação e ainda criar um slide executivo resumindo como é que faz isso, tá? Vamos para outro passo. O que é que dá para a gente fazer também? Quem aqui no dia a dia acaba tendo que trabalhar com NPS, bota aí no chat. Quem trabalha com NPS, CSAT, comentário. Boa. Um ponto muito legal que dá para vocês fazerem também é porque o Gemini ele é muito bom em avaliar emoções. Claro que existem possibilidades dele alucinar se você não der um exemplo de o que é uma emoção positiva, negativa ou neutra, de acordo com a sua visibilidade. Então, aqui eu trouxe um exemplo, meio mais ou menos, tá? Sobre algumas respostas. Então, eu tenho aqui o usuário, dados da data do feedback, a nota, o aplicativo, região e o valor gasto. Me digam, olhando essa planilha, qual o primeiro problema que vocês veem nela? O Nick perguntou, consegue ver algum modelo corporativo? Sim. Opa, padronização, formatação dos números, exatamente. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso pedir para que ela me ajude, tá? Então, eu posso pedir aqui, ó. Oi, preciso realizar uma limpeza nos dados abaixo, certo? O que devo fazer? Lembrando, os integrados, às vezes, eles dão sim alguns possíveis bugs, tá? Então, se ele falar assim, perdoe, eu não consigo fazer isso, ele consegue sim, tá? É só porque, às vezes, o integrado do Gemini ainda não é tão forte. Ó, ele já trouxe aqui algumas coisas, tá vendo? Ó, contagem de valores válidos, dados de feedbacks válidos, etc. Então, ele já trouxe um exemplo aqui melhor, tá vendo? Próximo passo. Ó. Tratamento. Dados ausentes, gente. Perdão. Dados ausentes. Você precisa decidir como lidar com as três datas de feedback. Remover as linhas e preencher com uma data padrão. Unificação de moeda.
E o outro, região. Percebi que existe região desconhecida após a limpeza. Se possível, tente rastrear. Então, como é que eu faço isso? Vamos lá. Eu até já tinha um prompt aqui para poder acelerar o processo. Vão fazendo perguntas aí enquanto isso, tá? Até agora, já sentem que estão aprendendo algo novo? Aqui, ó. A primeira coisa que eu posso pedir é para que ela faça uma formatação correta e padronize o valor gasto, tá? Então, eu já começo aqui a fazer. E vocês vão vendo, ó, que ela mesmo já vai mudando aos pouquinhos aqui, ó. Opa, formatou, tá vendo? Quando ela não tem um ano, ela não bota. Padronizou. Primeira coisa. Depois eu posso pedir para ela fazer uma análise sobre se o sentimento ele é positivo ou negativo. Então, eu botei, ó, crie uma nova coluna chamada Sentimento e classifique os comentários como em positivo, neutro e negativo. Vamos ver? Ele mudou automaticamente. Isso é bem legal. É, até para vocês entenderem, a gente está na terceira fase de AI. Quais são as fases que a gente passou? No começo, quando nasceu a AI, o objetivo dela era quem responde melhor. A briga era entre isso. A segunda fase é quem tem mais contexto. E a terceira fase é quem faz melhores ações, que é a fase que a gente está agora. Então, ó, ela já criou aqui, mas deu erro. Tá vendo? E eu não sei por quê. A gente pode pedir para corrigir. Corrija o formato da informação do dado do NPS para a coluna de sentimento ficar correta. Então, até se você não tiver muita prática de Excel e de Sheets, ele vai começando a fazer. Não, continua dando erro. Provavelmente porque aqui não está como número, né? E desse deu erro. Será que ele não está botando em inglês? Existe essa possibilidade. Não. Deu erro. Depois vamos entender por quê. Eu posso fazer outra pergunta aqui, que seria: qual é a principal reclamação do usuário do Sudeste? Então, ele também vai realizar o filtro e ele vai conseguir me trazer a análise. Isso é legal. Aqui, ó. A principal reclamação dos usuários do Sudeste, com nota abaixo de 5, são problemas de desempenho com suporte ao cliente. Analisando o comentário nota 1 e 2, tem lentidão e problemas técnicos, falta de suporte. Em resumo, a prioridade de satisfação desses clientes deve ser a estabilidade e evolução do produto, tá? Então aqui, apesar que são poucos dados, ele já traz aqui também um insight. Agora vamos para um exemplo real. Lembrando, ó, segredo, ó, exemplo real. Quem aqui usa Mercado Livre, levanta a mão, por favor. Botei uma reaçãozinha no chat. Aí, boa. Então vamos ver um caso real aqui, tá? É, Qual é o caso real? No Mercado Livre, quando eu sou um comprador, eu posso realizar uma pergunta, né, sobre um determinado produto. E esse produto ele tem que ser respondido pelo vendedor, tá? Essa é a sua pergunta. Ou pela nossa AI, ou pelo nosso vendedor. Hoje eu sou responsável por um dos produtos que eu sou responsável é esse produto de perguntas. E a gente tem algumas hipóteses. Quais são as hipóteses que a gente tem? Atualmente, para os vendedores, a gente comenta que ele vai ser penalizado se ele não tiver um TMR, que é o tempo médio de resposta, menor que 1 hora. Sendo que, quando eu começo a olhar as respostas dadas por eles
e até mesmo que integradores que conectam no Mercado Livre respondem, traz essas respostas, eu vejo que tem muitas respostas sem futuro. Quem aqui já recebeu uma resposta, por exemplo, vocês fazem uma pergunta num horário à noite, e aí ele responde tipo assim, ó, amanhã no horário comercial de 8 às 6 horas eu volto para te responder. Quem aqui já passou por alguma coisa nesse sentido aqui? Uma resposta totalmente sem nexo. Bota aqui no chat se isso já aconteceu. A gente começou a ver eu tenho um robô que a gente chama de Sentinela, que ele vai semanalmente trazendo informações do que os nossos vendedores e compradores estão falando sobre os meus produtos. E um desses pontos desses pontos que a Sentinela trouxe foi esse problema de respostas, tá? Então eu baixei aqui, eu fiz uma query e peguei todo o texto das perguntas do que os compradores estavam querendo saber, as respostas que foram dadas, qual foi o integrador que respondeu, se é um integrador certificado ou não e quantidade de respostas, tá? A gente tem uma amostra aqui de quase 32 mil linhas. Então vamos junto, assim, facilmente gerar um relatório. Aqui eu pedi para já fazer, ó. Pode fazer uma análise de eficiência dessas respostas? Pode gerar uma análise geral sobre o insight de como eu posso tirar informações sobre elas? E aqui ele já trouxe, ele até constrói gráficos. Isso é bem legal e vocês conseguem inserir esse gráfico aqui dentro. Tá vendo? Ele traz a informação também que foi construída, cria uma aba nova com as informações. E aí, o que é que ele mostra? Com base nos dados fornecidos, realizei uma análise de volume de respostas por sistema e identifiquei que os padrões mais frequentes de respostas. Então ele mostra que o integrador que mais está trazendo informações, tem mais respostas, é o Real Trends, que ele representa 32% das respostas, tá? E aí o que é que ele traz sobre a eficiência dessas respostas? Alta concentração, sistemas Real Trends e GoBots representam 55% do volume total dos 10 principais, indicando que a operação é fortemente alicerçada nessas duas plataformas. Principais insights. A maior parte da automação está focada em gerenciamento e expectativa logística. Então, as perguntas mais frequentes estão ligadas a questões de vendas, horários e atendimento, como compra garantida e assim por diante. Então, ele mostra em promoções, em garantia, as respostas, ó, lembra que eu falei, ó? Respostas fora do horário de atendimento, tá? Então, a hipótese nossa é que talvez a gente esteja penalizando a qualidade das respostas por estar priorizando a velocidade delas, tá? E aí, com base nisso, a gente fez vários estudos, e aí eu vou continuar seguindo para uma nova funcionalidade, ou para uma funcionalidade que talvez vocês nunca tenham visto. Quem que tem muito documento no Google Drive? Faz uma reação aí no chat, que eu vou mostrar uma coisa agora para vocês. Boa, muita gente, né? No Meli, eu tenho aqui documentos de tudo que vocês possam imaginar, tá? De todos os meus produtos, do que é compartilhado comigo ou não. Então, dado esse mesmo contexto, eu queria fazer uma análise se em algum dos documentos que eu tenho, dentro do meu Google Drive, eu tenho alguma informação sobre questions. E olha que legal. E isso é legal porque o Gemini ele consegue ler todas as informações que estão dentro do Google Drive e consegue já te trazer como se ele fosse o Google Drive inteiro fosse um notebook LM. Isso para mim é espetacular, tá? E eu acho que a maioria das pessoas não sabiam disso, que ele tem essa funcionalidade. Então, aqui eu trouxe um exemplo. Ó. O que dizem os documentos que sou o criador que eu tenho compartilhados comigo sobre as possíveis informações de question e possíveis visões de produto que eu tenho? E aí ele trouxe, ó. O documento principal encontrado, ele é intitulado Evolução de Produtos Question no Mercado Livre. Você é o autor que descreve a estratégia do Question 2.0 aprofundada. E ele traz a evolução estratégica, e ele traz, ó, que a ideia é não focar mais no tempo médio de resposta, senão numa maior eficiência. E aí ele traz todos os problemas e ele ainda diz onde é que ele está se baseando com o link para poder você acessar o documento. Então ele faz como se fosse um deep research dentro do seu Google Drive. E aí ele traz todos os pontos, a redefinição de incentivos, IA colaborativa, question de dados, ele traz os dados que tem associados, que eu não posso mostrar mais. Mas vocês viram que exemplos reais acabei de trazer
de como vocês podem utilizar integrado no e-mail para resumir e-mail, para criar documentos, para criar PPT, para buscar documentos no Google Drive. Então, isso é legal porque você pode começar a centralizar cada vez mais informações do seu próprio dia a dia. Eu não falo isso só no trabalho. Às vezes, em coisas burocráticas, como onde é que está o recibo de tal coisa, eu posso colocar tudo ali dentro do Google Drive. Eu uso muito isso, tá? E eu busco ali algum documento. É, E aí eu começo a poder crescer nesse sentido, tá bom? Tranquilo até aí, gente? Boa. Agora eu vou passar para vocês como é que o Notebook LM pode ajudar a gente no dia a dia, que eu acho que talvez esse seja o que vocês mais usam realmente no dia a dia de vocês, tá? Então, vamos lá no nosso Notebook LM. Eu vou trazer alguns documentos aqui que eu construí de uma startup. Dá uma olhada. Digamos que o nome dessa startup é Petcare. Vocês estão vendo o documento da startup ou não? Só para eu. Estratégia Petcare? Sim, boa. Estratégia Petcare. Então, um memorando estratégico da visão 2026, né? Então, ela foi a melhor solução de mercado, agendando consultas físicas para a pessoa. Nananana. Então, ela traz aqui a meta anual, North Star Metric, os principais pilares. Então, telemedicina, é, marketplace frictionless, para poder você conseguir fazer compras sem precisar falar com ninguém. E retenção via assinatura com o Pet Care Prime, ou como a maioria é Pet Care Plus, né? Tudo tem plus no final. Ou Clube Pet Care, é sempre alguma coisa assim. Então, basicamente eu tenho aqui os OKRs, tá? Com as minhas informações. Deixa eu trazer a tela de vocês para cá, só para eu me organizar. Um minuto. Boa. É, e aí, riscos e dependências, então tem todas as informações aqui. Além disso, eu tenho um documento das últimas entrevistas de usuário que eu tive. E tenho também alguns memorandos técnicos que eu tenho aqui sobre cada produto desse. Eu posso simplesmente jogar tudo isso aqui dentro de um notebook LM, tá? Então ele vai ter essas informações. E essa dica que eu estou dando para vocês é o que eu faço no meu dia a dia, tá? Para cada quarter e cada produto, eu tenho um notebook LM especialista de cada produto meu naquele quarto. E toda reunião que eu tenho de alinhamento, o Google, o Gemini, ele faz uma transcrição e eu jogo essa informação dentro desse meu notebook LM. E às vezes, se ficar uma quantidade muito grande de transcrições, eu peço para um Gemini resumir todas as transcrições que tem, os pontos principais, e eu jogo esse documento compilado ali dentro, tá? Mas para que serve isso? Porque em algum momento eu vou ter dúvida se eu já alinhei tal coisa, quando for alinhado, por que que foi alinhado, eu pergunto diretamente para o notebook LM. Eu sei o que é que está acontecendo. Eu tenho um notebook LM também Ah, e o que é legal desse notebook LM é porque todo o meu time ele tem acesso a ele. Então, quando uma pessoa do meu time ele tem uma reunião que eu não estive, ele pode botar ali dentro e eu posso pedir para ele me resumir. E como isso impacta a estratégia que a gente colocou aqui dentro. E como isso pode impactar as possíveis dependências que estão tendo aqui dentro. Então, digamos que eu tenho esse meu notebook LM, eu posso fazer algumas perguntas cruzando todas essas informações. Então, por exemplo, eu posso perguntar aqui: a nossa estratégia de telemedicina resolve alguma dor citada nas entrevistas com os usuários? Então, digamos que eu tenho todas as entrevistas com os usuários aqui. Eu posso já fazer responder isso aqui. Ou até mesmo um outro ponto de vista que você pode utilizar. E aí, quem usa o Copilot, dentro do Copilot Studio, se vocês nunca entraram, entrem. Vocês também podem criar notebooks, tá? Que ele funciona igualzinho o Notebook LM. E normalmente nesses notebooks eu também crio minhas personas. Então, toda vez que eu tenho uma reunião com o cliente, que eu tenho algum alinhamento, eu fui trocar uma ideia com ele, eu fiz uma entrevista, eu tenho alguma coisa, eu boto todos os estudos daquele meu perfil dentro desse notebook LM. E aí eu consigo fazer possíveis inferências de coisas que eu não perguntei ainda. Isso reduz meu risco na tomada de decisão, tá? Então, por exemplo, eu posso fazer essa pergunta aqui. E antes eu ia demorar horas mexendo no Miro, fazendo pesquisa, indo atrás disso.
E agora, facilmente, ele pode trazer essas informações. Significa que eu simplesmente tenho que confiar em tudo que ela me traz? Não, tá? Por que não? Porque a IA, ela é como se fosse um estagiário tunado. Ela vai fazer besteira. Ela vai alucinar. O seu papel é ver o que ela está fazendo e analisar. Mas é muito mais fácil eu ser crítico com base em uma coisa que eu recebi do que eu criar algo do zero. Então, eu já tenho um pre-work para poder criticar. Eu já saio de um step antes, entende? Então, vocês vão muito mais rápido. Monique perguntou: Isso que você está mostrando poderia ser feito através do Gemini? Sim, poderia sim, tá? Sendo que o problema do Gemini é que ele alucina mais com o notebook LM, porque o notebook LM tu restringe o universo de consulta dele. O do Gemini não, ele está aberto para todo o treinamento do Gemini, tá? Boa, então ele já traz aqui, ó, a dor da madruga, então a necessidade de orientação imediata, ele traz a dor, a solução, traz a validação das orientações, e ele traz de onde é que ele está se focando com o local específico de onde é que ele está trazendo a informação. Isso que é muito legal do Notebook LM, tá? No seu dia a dia. É, e aí ele consegue fazer tudo. Então tem, por exemplo, outra pergunta aqui que eu posso fazer, ó. Isso aqui já são perguntas pré-feitas que eu deixei aqui para a gente conversar. Os usuários pediram o Apple Pay. Podemos implementar isso agora? O que diz o documento técnico? E aí o que é legal é isso, que ele vai conseguir vincular todas as fontes, tá? Então ele está aqui atualizando. E aí isso aqui é interessante porque em algum momento isso ajuda também você para argumentar contra o time de IT, não contra, né? Mas com o time de IT. Você começa a aprender um pouco mais sobre o seu dia a dia. Então ele fala, ó, embora a demanda dos usuários seja clara e urgente, a resposta curta baseada no documento técnico é não, não podemos implementar agora. E aí ele explica o porquê, ó. E temos um bloqueio técnico, é, porque a equipe de área classificou o status do módulo de pagamento como crítico. Então, o sistema atual utiliza uma biblioteca legada, de gateway, a realidade. Então, ele começa a também trazer onde é que está o problema e como você pode evoluir, tá? Então, o bom das AIs é a possibilidade de sintetizar e cruzar tais informações. E por último, eu vou botar uma terceira pergunta, que é, eu estou construindo várias coisas. Então, muitas vezes a gente não sabe nem o que perguntar. E se aqui eu tenho informações técnicas, eu tenho informações de entrevista, e eu tenho informações do que é que eu vou fazer dos meus objetivos, por que que eu não posso pedir para ele já criar uma FAQ, tá? Então, ele pode aqui já construir toda uma FAQ para eu subir no meu sistema, tá? Já me arrependi de ter chegado tarde na live, olha. Boa. Então, eu já começo a trazer, ó, pagamento checkout. Por que que eu não consigo no Apple Pay? E aí ele já traz também, olhando com base no que é que os usuários vão perguntar, porque eu já tenho as pesquisas com os usuários, e o que é que ele vai me responder, dado o que eu vou desenvolver e as minhas restrições. Qual vai ser o meu papel disso? Refinar isso. Aí vocês me falam, é mais fácil eu construir do zero essa faca aqui todinha, ou eu criticar e ir adaptando, evoluindo ela, né? Então, tudo isso faz com que vocês se tornem mais estratégicos, tomem menos decisões operativas e de corno job, porque tudo isso aqui é corno job, tá? Para que vocês possam ter mais carga cognitiva para tomar decisões mais críticas, tá? Inclusive, um dos cursos que tem gravado na Terra, que eu dou, é sobre o processo de melhor tomada de decisão, tá? E aí a gente fala sobre como é o nosso cérebro sob pressão. Quem viu minha palestra no Picamp, eu falei sobre isso, o mapa de pressão, tá? Isso tudo também vai influenciar em que tomada de decisão você tem que focar, tá bom? É, Então, voltando para o slide agora, que eu já mostrei alguns cases, a nossa aula está acabando. Para vocês verem, viu? Já passou quase uma hora da nossa aula, para ver como foi rápido. O ponto principal é que vocês consigam ir evoluindo o produto de vocês
para não só o produto, mas o dia a dia de vocês e fazendo experimentos para que vocês tenham um workflow infinito, né? O que é esse workflow infinito? É, Primeiro, tudo começa com entradas, então você recebe demandas, contextos, dados brutos. Depois você consegue facilmente fazer síntese utilizando AI, Google Sheets e assim por diante. Você consegue construir estratégias a partir disso, e refinar e ter o senso crítico. Você consegue construir slides de comunicação, vocês conseguem melhorar a comunicação de um e-mail que poderia sair, então muito mais rápido, coisa que você demoraria horas, você gasta hoje 10 minutos, tá? E no fim, é, tudo isso aqui ainda tem como você conseguir compartilhar esses resultados no fim do dia, tá bom? E aí, eu deixo aqui também, eu vou compartilhar esse slide com vocês, mas eu deixo aqui também um Brilliant Basics, tá? De como vocês podem construir prompts efetivos, porque de nada adianta vocês terem acesso a tudo isso se tem aqui também possibilidade de você fazer um bom prompt engineering, tá? Então, se vocês quiserem ter acesso também a esse material, é, podem entrar ali na comunidade da Terra, né? Sigam a Terra lá no Instagram. Marquem eles também aqui o que é que vocês acharam dessa aula. E peçam um slide ou peçam também no meu Instagram, porque aí oficialmente, né, senhor Vitor, tá sendo gravada a aula. Eu sou um Terra Creator agora, tá? Então, agora eu tenho. Oficialmente me trouxeram para dentro de casa. Na comunidade também vai ter essa informação. Quais são os pontos? Ah, Catherine, eu vou passar o slide. É só entrar em contato comigo ou no meu LinkedIn ou no meu Instagram, tá? Que aí vocês eu passo os slides. Takeaways, tá? Coisas. Olha, sotaque de Fortaleza reconheceu de longe, rapaz. Tá aí. É, Então vamos lá, takeaways. E no fim eu vou botar os meus contatos, tá? A produtividade falha não por falta de horas. Vocês não têm uma baixa produtividade, não é por falta de horas, mas sim pelo esgotamento mental que vocês têm, tá? Essa bateria mental vazia. Então, usar o Gemini para eliminar essa carga cognitiva vai fazer com que vocês tomem melhores decisões. Dois, o custo de alternância. Então, você ficar mudando de contexto o tempo todo, ele vai fazer você ser menos produtivo. Então, você utilizar ferramentas integradas como o Copilot e o Gemini no próprio workplace, o workspace que vocês têm, vai acelerar muito a tomada de decisão de vocês e a produtividade. Três, aí ela não lê mentes, ela lê padrões. Então, os prompts ruins vão gerar alucinações ruins. Então, por isso que é muito importante que vocês entrem lá, e chamem a gente, tanto eu quanto a Tera, no LinkedIn e também no Instagram, tá? Para pedir o resto dos slides. E o nosso cérebro ele busca conforto, tá? Então a gente constantemente vai ficar sendo impactado pelos vieses. Então é por isso que é tão importante que a gente esteja descansado para poder perceber quando a gente está sendo enviesado, tá bom? Por último, então, mas não menos importante, aqui ó, LinkedIn, Felipe Matheus BD. Meu WhatsApp, se vocês quiserem entrar em contato para tirar alguma dúvida, também está aqui. O meu Instagram, @BDMVP. E aqui também tem o QR Code se vocês quiserem 35% de desconto no membership da Terra. Porque se vocês acharam que esse pequena degustação sobre a utilização de AI é útil, é porque vocês ainda não viram todos os outros cursos que a gente tem sobre N8N, a gente tem cursos sobre Lovable, a gente tem vários outros cursos sobre como dominar AIs, inclusive eu sou um dos professores e mentores. E aí vocês veem que ó, a aula é bem mais contraída, eu uso vários exemplos, eu trago exemplos da nossa vida, tá? Então vocês podem entrar em contato, aqui vai ter o link embaixo também se vocês quiserem se inscrever, tá? Mas eu vou abrir rapidamente aqui para vocês darem uma olhada sobre o membership, tá? Aproveitar esses 2 últimos minutos. Então aqui vocês vão ter acesso a todas as aulas com cases reais, vocês vão ter contato com o network, vocês vão ter contato com nós, que somos também os mentores, vão ter acesso a 12 formações exclusivas, tá? Que tem lá na Terra. Então a gente tem formação
com o certificado de Digital Product Leadership, AI para Product Builders, que isso é bem, bem legal, utiliza muito AI, Product Strategy, Product Discovery, Product Marketing, Product Analytics, e tudo vocês, ao ter o membership, vocês vão ter acesso e aprender a utilizar sobre todas as ferramentas de AI, tá bom? Então, lá embaixo vocês vão ter aqui esses 35% de desconto e ainda tem mais 10% de desconto se pagar no Pix, tá bom? E BD, posso aproveitar aqui para dar um recado e um lembrete em Claro. especial sobre a aula de hoje? Porque é o seguinte, hoje você deu dicas maravilhosas, tá? Sobre Gemini. Eu não esperava ver tanta coisa em 45 minutos. Tenho que admitir. Inclusive, a galera ficou surpresa aqui no chat. Eu acho que foram feedbacks muito positivos. Então, cara, obrigado mais uma vez. E para quem quer se aprofundar em Gemini, em fevereiro. Então, agora em fevereiro, nós vamos lançar uma formação só de Gemini. Então, para quem quer trazer mais produtividade com a plataforma, para quem quer se aventurar ali no workspace do Gemini, para quem quer saber mais sobre integração, API e tudo mais com o Gemini, em fevereiro, a partir de fevereiro, a gente vai ter uma formação completa só de Gemini, tá? Então, nessa formação de Gemini, o que que vocês vão aprender? Vão compreender a visão e a arquitetura do ecossistema de Gemini, então ali, as dicas que o Fê trouxe sobre Sheets, sobre o Google Apresentações, vocês vão entender de forma completa como isso funciona. Vocês vão entender como usar o Gemini como copiloto e produtividade de ideação. Então, falando sobre gestão de produtos, falando sobre análise de dados. Então, como fazer isso de forma mais completa. Vão entender como desenhar fluxos de interação multimodal com o Gemini. Então, como criar experiências de áudio, vídeo, né? Trabalhar ali com o Notebook LM de forma mais integrada também e construir outras automações e agentes dentro ali do Google Workspace, tá? Então, para quem quer falar sobre Gemini, para quem quer se aprofundar em Gemini, construir com o Gemini, vocês vão encontrar essa formação completa lá dentro, tá? E vocês vão encontrar o Felipe BD lá dentro, tá bom? Então, para você que quer assistir mais aulas do BD, que é o nosso novo creator aqui da Terra, né? Vão lá, se inscrevam no nosso membership, aproveite os 30. Eu adorei os coraçãozinhos, Eude. Faz de novo, dá pra fazer de novo. De novo, de Então, novo. faça parte do nosso membership e acompanhe lá as aulas do BD, que espero que terá mais. Acho que você aparece pouco, tá, BD? Mentira, Perfeito. brincadeira. Pô, é o nosso professor que mais da aula, tá, galera? Então, mas quero mais BD lá no nosso membership, tá? Então, galera, para você que quer acompanhar mais do BD, entra lá no nosso membership, faça parte da nossa comunidade Terra, Creators e Builders com AI aqui, tá bom? Isso. Be- Aí até Diga, BD, por favor. complementando o Vitor, é porque além dos cursos que já tem gravados, constantemente a gente faz workshops. Então, eu acho que a cada 2 semanas tem workshops, né, com professores Perfeito. diferentes, aulas ao vivo sobre conteúdos novos. Então, vale a pena também, tá? Então, faça parte da comunidade e vamos para cima. Perfeito. Ó, algumas perguntas que surgiram aqui no chat, tá? É, certificados, o link tá aqui no chat. Eu mandei aqui em algum momento, tá? Então rola para cima aí. Eu vou deixar a tela aqui mais alguns minutinhos, dá para você achar. Então deixa lá seu contato na lista de presença para você receber. Link do membership, vocês têm aí um tempo para acompanhar o link do BD. Então, esse link não tem fora daqui ou nas redes do BD. Se vocês forem lá no nosso site, vocês vão encontrar outro valor, tá? Então, acessem aí pelo link do BD. A aula fica gravada por tempo limitado, então se você quer rever alguma coisa, você vai receber lá por e-mail a gravação dessa aula, mas você só pode assistir uma vez. Então não adianta dar pausa e voltar outro dia que não vai ter. Então se programa para fazer essa revisão direitinho, tá? Enquanto a gente se despede, vou deixar aqui rolando na tela o nosso membership e as nossas próximas datas, tá? Então, o BD volta dia 30 para falar sobre escala corporativa no mundo Builder, tá? Então, se inscrevam nas nossas Builder Sessions e deixo aqui rolando a nossa tela do nosso membership. BD, últimas palavras aqui no nosso encontro de hoje? Bora, últimas palavras é que eu quero que vocês compartilhem o máximo possível para que o dia 30 eu quero que vocês façam a maior live de todo esse nosso contexto build. Se vocês conseguirem isso na Builder Session, eu vou dar um bônus exclusivo para vocês. É só isso que eu digo. Ô, louco, que isso? Não, pera aí, então eu vou reforçar o link da Builder. Isso não estava combinado, tá, gente? Eu não estava sabendo disso.
Deixa É eu o mandar REC. o link da Builder Session aqui, galera. Ó, então vou deixar aqui a Builder Session. Caraca, aí foi. Então se inscrevam lá na Builder Session no dia 30 para a gente ganhar esse presente do BD, tá? Pessoal, muito obrigado pela presença de hoje. A gente se fala. Procurem a gente por se tiver qualquer dúvida, tá bom? Abraços, BD. Você é fera, cara. Obrigado mais uma vez. Sucesso. E a gente Valeu. se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.